Capítulo número 8. Esse capítulo 8, cujo título é Jesus Veio, ele vem após o capítulo 7, de título Tudo Novo. Então, é muito interessante. Tudo novo. Aí, o que é tudo novo? A partir do momento em que Jesus veio. Tudo é novo. É a lição de número 8. O versículo é a carta que Paulo de Tarso manda aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7. Lembrando que Paulo tem um apreço muito grande pelos filipenses, porque foi lá que ele conseguiu fundar, foi lá onde ele fundou uma das igrejas. Paulo fundou a igreja, batizou pessoas. Então ele tinha um carinho, foi o único lugar que ele aceitou receber reforço material, né, para a viagem dele. Então, ele está mandando esta carta a eles, dizendo assim. Primeiro, vamos lá no Evangelho, vamos ver do que se trata esse capítulo. Ele diz assim, capítulo Filipenses, capítulo 2, concórdia e humildade. E então ele está dizendo que Jesus veio, ele na condição divina, não tentou ser igual a Deus, mas despojou-se, tomando a condição de servo, tomando-se semelhante aos homens, e por seu aspecto, reconhecido como homem, ele se rebaixou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. E então ele está falando sobre a humildade, sobre a concórdia. E Jesus, o título é então Jesus veio, e o versículo é: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Emmanuel comenta da seguinte forma: muitos discípulos falam de extrema dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da Terra. Então, às vezes reclamamos que não é fácil fazer fraternidade, caridade, viver em equilíbrio, viver em paz, conviver com as pessoas em determinados grupos, seja familiar, trabalho. Agora vamos estender um pouquinho a lição. Conviver em grupos familiares, conviver em grupos de trabalho, conviver em grupos religiosos, conviver em grupos sociais, alegando que essas pessoas que formam esse grupo são infelizes de ignorância, são pessoas ignorantes, são pessoas que não conhecem nada, são pessoas que não sabem nada, são pessoas que são menos evoluídas do que nós, né? Pensamos assim. Entretanto, ele está dizendo, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui no caso, Jesus, para cumprir a missão dele, ele que era um arcanjo,
e poderia ter escolhido uma série de anjos para assessorá-lo na missão, ele mesmo não escolheu. Escolheu homens simples, homens comuns. Os mesmos homens que às vezes nós mesmos dizemos que temos dificuldade de lidar com as pessoas, que não entramos em acordo com elas, que brigamos, discutimos, etc. Que não nos damos bem. E ainda mais, ele renuncia a tudo isso, os direitos do céu, da sua evolução, para vir como um servo e se faz semelhante ao ser humano. Mostrando que para que a gente realize uma missão de amor, nós não precisamos, né, de estarmos assessorados de um benfeitor evoluído, de pessoas à nossa volta, né, que tenha conhecimento, de professores sofisticados, de santos. É importante que a gente seja simples para que a gente cumpra a missão de caridade. Por quê? E também podemos sim estar sendo assessorados por pessoas não tão evoluídas, não tendo tanto conhecimento. Sim, podemos sim. Muitas vezes nós cobramos tanto do nosso colega de trabalho, estamos todos numa determinada religião. E aí nós cobramos muito de um determinado trabalhador, mais do que de outro trabalhador. Como se o trabalho, a proposta de evolução e de estudo está mais atrelado à obrigação de um do que do outro. Na verdade, aquele que sabe mais, porque se dedicou mais no estudo. Aquele que se desenvolveu mais, porque fez mais reforma íntima. Enfim, aquele que se dedica tem o retorno daquilo que se dedica. Mas que a obrigação é de todos, sem dúvida. Então eu não posso cobrar de uma pessoa, por exemplo, que por ela ter estudado mais, ter aprendido mais, não possa cometer alguns erros. Sendo que, vamos lembrar que ela estudou porque ela se empenhou, ela se dedicou. Então é fruto do trabalho dela o conhecimento. Não caiu do céu, não é um prêmio. O que ela conhece, o que ela aprendeu, vem de uma dedicação. Não é uma medalha, não é um ganho, não é um acréscimo de misericórdia, sim uma conquista. É dela, o conhecimento é dela. Porém, é óbvio que a gente espera mais daqueles que mais sabem, espera menos daqueles que menos sabem. Mesmo tendo consciência de que saber não é evolução. É o que nós estamos vendo em muitos casos. Muitas vezes a gente está vendo as pessoas estudarem, se dedicar cada vez mais, aprender cada vez mais, mas não mudar a sua maneira de ser. Tá certo? Não mudando. Inclusive, nós percebemos que algumas pessoas aprendem mais, mas não podem ser convidadas a outros trabalhos espirituais, porque aquele conhecimento que ela sabe ainda não fez reforma alguma íntima. Então, ela chega até a dizer, eu não sei fazer desse jeito. Mostrando que ela pode devorar 500 livros, mas ela não está internalizando esse conhecimento. Eu diria assim, é como um tocador de música, um músico que estuda profundamente, ele toca piano, por exemplo. Ele estuda profundamente as partituras de piano, ele é incrível, mas não consegue dar uma audição. Não consegue demonstrar para os outros, tocar uma partitura publicamente. É só para ele o conhecimento. Talvez ele toque o piano em casa, no quarto dele. Mas quando é pedido para ele, olha, seria possível você ensinar o piano, né, dessa forma ou dessa outra forma? Não, não sei ensinar.
Tocar, então, para muitas pessoas ver, também não sei tocar assim. Aí a pergunta é, para que você sabe? Só para você? Então nós estamos vendo muitas pessoas se dedicarem nos estudos, mas de nada vai adiantar, porque vai morrer com elas. Elas não vão conseguir transmitir o estudo e o conhecimento, porque elas também não estão se dedicando, não estão se permitindo evoluir no processo. Vamos lá, vamos dizer assim. Vamos supor que eu estou do tempo antigo em que só falava sem microfone e dava palestra sem microfone. Hoje chegou a internet e aí de repente eu digo assim, mas eu não consigo dar palestra em frente a uma câmera, transmitindo ao vivo. Então, com o tempo, quantas pessoas vão se deslocar até o local onde você se encontra? Cada dia menos. Então, você está dizendo que a palavra do Cristo, que o conhecimento que está depositado em você vai morrer por causa da evolução. É isso que você está dizendo? Porque ou você vai se aprimorar, desenvolver técnicas, desenvolver aprimoramentos para chegar e falar nos novos meios de comunicação. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Então, é fadada a morte. É triste. É como eu pegasse Lembra, antigamente tinha as fitas de toca-fita? Tocavam músicas maravilhosas. Mas aí veio o CD. E ninguém mais queria comprar toca-fita. A fita não evoluiu para o CD. Então jogamos fora. Tocava disco. O toca-disco de vinil morreu. Agora é CD. Jogamos fora. Agora veio o pendrive. Jogamos CD fora. E assim vai indo. Se não formos adaptando, não importa o tanto de conhecimento que você tenha, ficará para trás. Então, se você quer ainda transmitir o conhecimento, mandar o conhecimento, adapte-se. É a sua responsabilidade adaptar-se. É difícil adaptar? É difícil adaptar. Porque a gente acostuma ao método. E todas as vezes que a gente começa um método novo, parece que ele está aprendendo do zero. Erra coisas sem sentido, percebe que não fica tão bom quanto fazia da outra forma. Porque também não começamos daquela velha maneira, acertando na primeira, erramos bastante. Quando achamos que estamos bem da maneira, um outro sistema, um outro método começa. E aí nós temos que começar do zero, errando, falhando, corrigindo. Talvez quando tivermos pronto para naquela tecnologia, já mudou a tecnologia de novo. E assim vai ser. O mundo não vai parar, porque temos que divulgar o Evangelho, temos que divulgar os ensinamentos, temos que acompanhar. Então, a gente às vezes está falando muito da dificuldade de estabelecer boas obras no serviço da confraternização, porque muitas pessoas não têm conhecimento, são ignorantes. Então, eu não me sinto bem, não é um ambiente para mim. Eu me sinto muito cobrado. Eu me sinto eu acho muito puxado ensinar. E aqui ele mostra que Jesus renuncia a tudo para vir até nós. Da onde o mestre estava, para onde nós estávamos naquela época, é uma distância gigante. Muito grande. Da onde hoje um de nós podemos estar e alguém que a gente considera ignorante, ainda é muita pouca distância. Então, se você quer realmente transmitir os ensinamentos, quer realmente ensinar, quer realmente fazer caridade, quer realmente servir ao Cristo, seja humilde. Ser humilde não é ser aquele que não aprende nada, não sabe nada, não pode nada, não é capaz de nada. É aquele que vence tudo que vier e tudo que tiver que vencer para servir. A proposta não é servir. Humildade é servir, ser útil. Ser útil.
Então, eu só venço, eu só luto contra as dificuldades para me colocar em utilidade na minha sociedade, no meu grupo, seja familiar, seja religioso, seja onde for. A luta titânica é só para me manter útil, mais nada. Eu não preciso lutar, disputar para ter cargos no grupo, para ter visibilidade no grupo, para ser respeitado no grupo. Eu preciso lutar para me manter útil no grupo. Isso é ser humilde. O orgulhoso, ele tem dificuldade de se adaptar. Se eu estivesse hoje falando em microfone e alguém dissesse para mim, não, mas hoje, aqueles microfones que tem fio, e dissesse, não, mas hoje em dia é tudo Bluetooth, fala no microfone sem fio. O orgulhoso, ele diz, eu não falo, eu só falo no microfone com fio. Por quê? Porque talvez ele precisasse adaptar um pouquinho, porque o microfone Bluetooth, às vezes, dependendo da posição que você vira, ele dá uma modificada no som, né? Aí eu ia falar assim, eu só dou se for assim. Bom, o que eu estou dizendo? Eu sou orgulhoso, tenho dificuldade para aprender, já domino o outro lado. Mas aí eu penso, na minha humildade, a gente tem que ser humilde. Eu quero servir ou não quero servir? A proposta de servir é minha ou é dos que precisam de mim? Se eu sou humilde, se eu sou orgulhoso, eu digo, vocês vão ter que me engolir. Eu só falo no microfone com fio. E haja nós procurando fio para microfone numa tecnologia onde tudo é sem fio. É até difícil de encontrar. Mas, de repente, eu sou humilde e digo, bom, se agora não vai ter mais microfone com fio, eu vou me virar, mas continuarei a servir a Jesus. A proposta é essa, servir. Tá bom? Não podíamos ter com o Salvador em sua posição sublime, já que não podíamos ir até Jesus na posição que ele se encontrava. Todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Mostrando como Jesus serviu a nós, sendo o mestre que podia ter milhões de exigências, né? Sendo ele dizendo, nossa senhora, eu vou ter que descer até vocês, começar do zero, na categoria que eu me encontro, eu vou ter que aprender coisas ultrapassadas. Então, e ele mostra que ser humilde é servir na condição necessária, adaptar-se, ser versátil para continuar servindo. Nem que para isso ele tenha que se esconder, digamos assim. Não é esconder, mas se mesclar igual a nós. Ou seja, vir igual homem como nós. Na mesma hierarquia a nós. Que ele era de um reino diferente dominal. E isso é ser humilde. Quando eu começo a fazer muita exigência para poder ensinar, para poder falar, para poder servir, eu não estou sendo humilde, eu estou sendo orgulhoso. Há o orgulhoso. Há dois tipos de orgulhoso. O que quer o top do top e aqueles que não querem sair do mínimo, para que todos sirvam-lhe à exigência. Enfim, o orgulhoso é aquele que impõe condições ou exigências de forma discreta para poder dar o resultado de um serviço. Vamos ver uma pessoa orgulhosa, por exemplo. Olha, em tal lugar, você podia ir lá ensinar, né, Oeste, mas lá eles não seguem, eles não têm apostila. Ah, então eu não vou. Então não vou. Se não tiver apostila, eu não vou. Isso é humilde? Não. Levo a minha. Chego lá, dou a minha para quem quiser, peço para acompanhar.
Ou então levo, dou, passo no quadro. Ah, mas não tem data show? Não, não tem data show. Me dá um quadro, tem giz. Não tem? Tem um flip, tem um papel, tem uma caneta. Não, não tem. Posso falar alto? Eu grito? Eu sirvo de qualquer jeito. Isso é... Que coisa! Peça para todos comprarem a apostila. Olha a condição. Mínimas condições que eu vou colocando para servir já denotam o meu caráter orgulhoso de condicionamento. Eu estou servindo a 1000 por hora, não mude uma vírgula que você não mais me verá servir. Nós tivemos vários, né, no serviço. O passe. Eu estou lá dando passe. Estou fazendo aqueles gestos meus. Tá, aquele gesto. Aí alguém chegou, olha, fulano, você não precisa fazer esse gesto. Se eu não fizer esses gestos, eu não dou passe. Isso é orgulhoso. Por quê? Não importa o porquê, né? Ah, mas eu sempre fiz. E vem aquela coisa, eu sempre fiz assim. Tá, você sempre fez, mas o estudo avançou, toda a teoria avançou, temos relatos de que não há mais necessidade de fazer isso, temos livros que falam sobre as desnecessidades. Você pode se atualizar para continuar a servir no passe, para continuar sendo passista. Você pode se atualizar? Não, não posso, eu só dou passo gesticulando. Eu aprendi assim gesticulando. Eu fui em tal centro, eu estava gesticulando. Porque todo orgulhoso tem uma história para contar para justificar a não evolução, não progresso, a não modificação. Então essa pessoa vai deixar de dar paz. Pronto. Vai deixar de dar paz. E o outro? Ah, não é preciso, não pode mais gesticular? Não, como é que é? Agora você só estende a mão. Tá bom, eu quero é servir. E se adapta. A humildade é isso. É se adaptar. E constantemente. Porque tudo está em modificação. Se eu não me adaptar, eu sou tirado rapidamente de ação. Como a gente não podia até a Jesus, Jesus veio até nós. E ele tirou o seguinte, ó. A auréola de luz. Que a gente saiba que a gente não precisa carregar o título algum para ensinar. Né? E nem traços, porque ele também não poderia vir com alguma coisa que mostrasse que ele era diferente de um humano, e sim, ele era um anjo. Aí vem o sensacionalismo, a gente conhece até hoje, e muitas pessoas procuram, sem ter o direito do sensacionalismo, um lugar sensacionalista. Interessante, né? Só faz a caridade se tiver fazendo sucesso, holofotes, plateia e tudo mais. O exemplo o exemplo de Jesus nesse particular representa lição demasiada profunda. Ninguém elege conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Quem sabe mais, jamais entra em conflito com quem sabe menos, no sentido de eu não quero estar do lado de vocês, eu não quero frequentar os locais que você frequenta, eu não ando com vocês, vocês não servem para ser meus amigos, não servem para conviver comigo, vocês não servem, não tem nem nível para ser meus alunos. Já pensou? Vocês não são ninguém, nem serve nem para que eu possa ensinar. Por quê? Porque conquista intelectuais não é razão para desentendimento. Saber mais não é motivos para você se desentender com as pessoas. Então, muitas vezes diz assim, fulano não vive isolado, sozinho, nas montanhas, porque ele é muito evoluído, porque ele tem muito conhecimento. Enganou-se, porque ele é muito orgulhoso. E o orgulho dele dá a ele muitas exigências para ter amigos,
para conviver na cidade. Então, como nada é atendido, ele prefere se excluir-se. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo, quer dizer, foi o mais evoluído. É o mais evoluído. No entanto, vemos-lo à mesa dos pecadores. Então a gente vê Jesus com os pecadores, não dizendo, não ando com aquele povo pecador. Dirigindo-se fraternalmente à meretriz, não tem problema algum para ele. Ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Então nós vamos ver Jesus com todo tipo de pessoa. Ele se relacionava com todo tipo de pessoa. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, pode ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação. Mas vá ao encontro dele para isso, hein? Está falando, cara, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação. Não vá ao encontro dele para brigar, para impor, para ficar de mal, para disputar. Não é isso. Ele já, na sua visão, ele está aquém do seu nível. Então você só deve se dirigir a ele para um serviço de fraternidade, amizade e da iluminação, de auxílio. Agora ele vai falar agora, como vai assim, de qualquer jeito? Não, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Bom, eu sei, isso aqui é um ótimo momento, está chegando, no caso da caridade é mais fácil, mas a gente vai falar também do momento que nós estamos. Na caridade, às vezes, a gente fala assim, eu vou num determinado local, porque lá eu preciso fazer a caridade local. Chegando lá, eu começo a reparar, o local é sujo, não está bem higienizado, as pessoas não estão higienizadas, não estão com roupas limpinhas. Então, e às vezes eu não me visto adequadamente para ir a um local mais simples, né? Então, eu estou, digamos assim, ofendendo as pessoas que ali se encontram. Eu tenho que me vestir adequadamente ao local que eu vou. Eu não posso imprimir a minha qualquer símbolo de superioridade, seja superioridade social, financeira, seja sociedade, seja superioridade de conhecimento, começar a falar difícil, um monte de palavra rebuscada para as pessoas simples, elas não estão entendendo o que você está falando. Começar a fazer muitas exigências para quem não pode atender essas exigências. Então, você tem que ir, sim, dirigir-se fraternalmente, serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Ninguém pode sentir diferença entre você e ele. As pessoas podem gostar. Entenda assim, as pessoas na caridade têm que gostar de você. É isso. Elas não podem te respeitar porque você tem mais dinheiro, porque você tem mais poder, porque você tem alguma situação que impõe. Tudo é um sentimento, é confiança, as pessoas possam gostar de você porque elas aprendem. Senão você está impondo sua superioridade. E pode se impor de diversas formas. Isso aqui também é eu posso estender num momento muito oportuno, que como está chegando as festas de final de ano, então nós vamos tender a nos unirmos em família para passar o Natal, para passar as festas de Natal, de Ano Novo. E às vezes a gente diz que não se reúne com os familiares porque eles são muito atrasados, muito inferiores a nós, seja espiritualmente, seja de conhecimento, seja no que for.
Mas aqui dizem o seguinte, que podemos sim, mas temos que ir de forma fraternal. E que não vamos lá para brigar, discutir, impor. Nós vamos lá no sentido de iluminar. Quando nos é permitido iluminar. Mas sempre há uma iluminação própria em nós. Às vezes, no local que a gente está, a gente não consegue iluminar o local, porque não nos permite, já tem suas próprias luzes, né? Escolher as suas próprias luzes. Mas nós temos a nossa luz própria, aquela que só eu estou num local onde não me permitem iluminar o local. Conhecimento, que eu estou falando. Já tem as suas próprias iluminações, luz. Então, pelo menos, eu vou participar das conversas mais iluminativas. Então, eu fiz a minha escolha. Eu deixo espaço para as luzes que quiserem, mas eu mantenho a minha acesa, ou seja, o meu candelabro, a minha consciência e meu coração me permite falar isso, falar aquilo, apesar de ser um assunto que muitas vezes está em volta na festividade, eu acho que não é adequado a mim participar. Eu tenho a minha própria luz, né? Talvez essa seja a luz do local. Então, sem problema, sem discussão, sem afrontamento, sem briga, certo? Iluminação. E também não vou com aparatos, né? Para que não fique transparecendo a nada. Graças a Deus, o espiritismo não carrega aparato nenhum, roupa nenhuma, né? E se for, tento sempre mostrar que não há nada demais aqueles que não têm esse aparato, tá? Isso não te torna melhor que ninguém. Porque às vezes você quer vestir bem, veste, mas se por acaso for notado, diz que isso não traz felicidade. Que você não é, a tua alegria e a tua paz e o porquê você está ali não veio da roupa. E sim, a roupa foi uma escolha de momento. Ou seja, o que for. Diminua aquilo que apareça, que chame a atenção, para que ninguém te perceba diferente. Recorda a demonstração do Mestre Divino, ele continua. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Chegou dos últimos dos últimos e saiu como ninguém gostaria de sair, de partir, né? Ou seja, imputado uma pena máxima da crucificação para e essa pena ainda cobrando uma total injustiça. Era o que nós jamais aceitaríamos. Se fôssemos nós, já seríamos um espírito obsessor. Então a mensagem é clara, é dessa maneira como Jesus veio, é assim que nós vamos servir. Humildes, apagando, aparando, desfazendo de qualquer aresta que nos faça transparecer mais do que aqueles a quem queremos, com quem queremos conviver. Senão sempre vai dar problema. Reuniões cristãs. Veja só, Jesus veio, tudo mudou, tudo é novo. Veio Jesus veio, aí inicia as reuniões cristãs.